porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Por mais importante que a doutrina do pecado seja, não é fácil discutir esse assunto em nossos dias por várias razões. Uma delas é que o pecado, assim como a morte, não é um tema agradável. Não gostamos de pensar em nós mesmos como pessoas mais perversas. No entanto, a doutrina do pecado nos ensina que somos maus por natureza. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é uma enorme satisfação poder estar aqui novamente com o intuito de sempre, de juntos, fazermos considerações a respeito de mais uma lição bíblica que é parte do primeiro trimestre de 2025 de estudos das lições bíblicas dominicais. Para este domingo, lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Antes de darmos continuidade, eu quero, como sempre, também fazer um pedido especial para que você que não é inscrito se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo isso, você me ajuda muito a continuar por aqui, tendo condições de, junto com você, conversarmos, dialogarmos a respeito das lições bíblicas dominicais. Dito isso, e começando pela nossa sempre muito importante introdução, nela nós teremos a oportunidade de considerar, eu diria, algumas importâncias, algumas informações importantes que direcionam, que orientam, que introduzem o estudante da teologia, o estudante da palavra de Deus ao estudo da doutrina bíblica do pecado. Primeira destas importâncias é a importância da perspectiva criacional do ser humano no estudo sobre o pecado, ou seja, ver o ser humano como criação de Deus e não como resultado de uma evolução. Ver o ser humano como uma criação de Deus dotado de corpo, alma e espírito e com propósitos para o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estabelecidos por Deus e não como um animal em evolução, como se tem na perspectiva darwinista. O ser humano é criado em santidade à imagem de Deus. Quando nós temos de maneira certa esta concepção de que o ser humano é criatura de Deus, o entendimento do pecado, a compreensão a respeito do pecado se dá no fato de que o homem, como criatura de Deus, desobedece aos propósitos do seu Criador. Se vermos o ser humano como na perspectiva evolutiva, como um animal, portanto, não foi criado por ninguém, mas pela explosão Big Bang, este ser humano não tem responsabilidade ética, moral e espiritual nenhuma. Por isso é importante assegurar a perspectiva do homem como criação de Deus. Logo, ele tem responsabilidade moral, ética e espiritual com o seu Criador. A segunda importância é a importância da perspectiva da depravação total do ser humano. O que é depravação total? Depravação total é um conceito importantíssimo no estudo da doutrina bíblica sobre pecado, como também no estudo da doutrina bíblica a respeito da salvação. Depravação total é a informação de que o pecado prejudicou, depravou, corrompeu o ser humano inteiramente, em todas as suas instâncias de existência: corpo, alma e espírito. Nesse sentido, o homem por si é impossível, ou melhor, se vê
na impossibilidade de salvar-se. Portanto, nesse contexto de depravação total, a salvação está somente em Cristo Jesus. E a terceira importância é a importância do entendimento da salvação somente por Cristo, o que é uma consequência do entendimento da depravação total. O homem foi danificado em suas instâncias de existência, o pecado prejudicou totalmente o ser humano, de modo que ele encontra a salvação não em si, não em suas capacidades, mas somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Neste ponto, nós consideraremos informações referentes, em primeiro lugar, ao autor do pecado, segundo lugar, a respeito do fato de que os olhos de ambos, Adão e Eva, quando pecaram, foram abertos. Em terceiro lugar, a consequência da queda no Éden. E em quarto lugar, a extensão do pecado. São tópicos muito importantes e que ao longo dos séculos constroem debates a respeito de um mesmo assunto e que diferencia alguns grupos religiosos, alguns grupos teológicos a respeito do conceito ou de informações a respeito do pecado. Portanto, a primeira coisa que faz alguns grupos serem opostos, serem divergentes, é a respeito, em primeiro lugar, da autoria do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. O diabo era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. O que o ser humano e o diabo têm em comum nos seus atos de pecado? Liberdade de vontade, liberdade de ação. São duas criaturas às quais Deus deu a possibilidade, a competência de livremente decidirem-se. O pecado está ou não na administração correta ou no abuso desta liberdade. O abuso desta liberdade é exatamente usá-la em desrespeito, em discordância com a vontade do Criador. Portanto, o Criador não pode, em essência santo que é, ser o autor do pecado. Mas a autoria do pecado, visto que o diabo é o primeiro a usar a sua liberdade de maneira abusiva, é de autoria do diabo. Nesse contexto, é importante nós considerarmos, em primeiro lugar, que existem duas criaturas de Deus com liberdade de vontade. Deus, ao prover espaço para a tomada de decisões livres e morais aos anjos e seres humanos que criou, teve de permitir a possibilidade do fracasso em alguma das suas criaturas. Em outras palavras, Deus não criou robôs com programação pré-estabelecida, automáticos. Deus criou seres que deveriam, como propósito primordial, honrá-lo. E a honra estava e está na decisão livre. Portanto,
Deus deu a estes seres a liberdade de decisão, mas eles poderiam tanto escolher obedecer e honrar a Deus, como também desobedecer e desonrar a Deus. Sem essa possibilidade, não haveria liberdade genuína nem verdadeira personalidade. Se não houvesse essa liberdade de ação, nós não estaríamos falando de criaturas, nós não estaríamos falando de personalidades, nós estaríamos falando de algum tipo de mecanismo, de algum tipo de motor, de algum tipo de objeto cujo funcionamento é pré-estabelecido para tal fim. Então, nós estamos falando não destas coisas, mas de personalidades. E a base da personalidade é a liberdade de ação. Em segundo lugar, nós consideramos nesse contexto a questão da autoria do pecado. O ponto de vista bíblico é que o pecado originou-se no abuso da liberdade concedida aos seres criados, os que foram equipados com o uso da vontade. Não foi Deus o criador do mal. Deus criou a liberdade de ação. A responsabilidade de uso da liberdade de ação é do ser humano, tanto para a glória de Deus, quanto para a desonra do nome de Deus, o que configura um abuso, uma desorientação, um uso equivocado da liberdade, portanto, desobediência da lei de Deus, e esse é o conceito essencial do pecado. Segundo subponto, foram abertos os olhos de ambos, não que Adão e Eva eram cegos, não que Adão e Eva viviam até pecar com as pálpebras fechadas, como que tateando. Os olhos foram abertos. Aqui pode ser entendido como uma espécie de metáfora para a nova visão do homem, agora afetada pelo pecado que ele teria. É lógico que agora, prejudicado pelo pecado, o homem não teria mais aquela visão que nós costumamos chamar de inocente. Inclusive, há uma concepção teológica que aponta para o fato de que o primeiro momento de relacionamento de Deus com o ser humano, que configura da sua criação até antes do pecado, é chamado de dispensação da inocência. As dispensações são caracterizadas por uma maneira específica com a qual Deus se relaciona com o ser humano, uma maneira específica que Deus prova a liberdade do ser humano. Nisto está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e maneiras específicas que Deus promove a salvação. Há quem diga que depois que o ser humano pecou, quando os olhos figuradamente foram abertos, isto inicia a dispensação da consciência. O ser humano agora passa a ver as coisas com certo tipo de olhar, não mais essencialmente divino, mas os olhos abertos com a visão filtrada pelo pecado. Isto vai se manifestar na maneira com que ele vai encarar o trabalho, na maneira como ele vai encarar as relações conjugais, as relações sociais de modo geral, a maneira com a qual ele vai encarar tudo aquilo que diz respeito à sua existência. Observe o que menciona os teólogos pentecostais Stanley Horton e William W. Menzies. Eles entraram em estado de culpa e não somente se tornaram cônscios do seu ato e da separação de Deus no qual haviam incorrido, mas sabiam que estavam sujeitos à penalidade atrelada ao mandamento de Deus em caso de desobediência. Essa consciência da separação,
essa consciência de estarem sujeitos à penalidade de Deus é manifestada pela tentativa de se esconder, pela tentativa de construírem para si cobertas, na tentativa de culparem terceiros. É esse olhar aberto de que a Bíblia está falando, o olhar em que todas as coisas que dizem respeito à sua existência são agora prejudicadas pelo pecado. Terceiro subponto é a consequência da queda do Éden. Este ponto aqui do estudo da doutrina bíblica do pecado é um dos pontos sensíveis que, de maneira histórica, tem servido como fundamento de debates e fundamentado alguns, eu diria assim, pensamentos que alguns deles divergem, são diferentes do que propõe a Bíblia. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui está aquilo que nós chamamos de princípio de unidade, o princípio de representatividade, que configura o fato de que em Adão todos nós diante de Deus somos pecadores. Não é que nós passamos a ser, nós somos pecadores. Não é que nós imitamos Adão, é que nós somos como Adão. Não é que há uma possibilidade de sermos diferentes de Adão. É porque nós somos essencialmente como Adão. Não é que Deus, quando nasce uma pessoa, ele cria naquela hora a alma e aquela alma não tem nada a ver com Adão e essa pessoa vai decidir com as suas liberdades se ele vai se parecer ou não com Adão. Não tem escolha. Nós somos como Adão. E alguém pode perguntar o que é que eu tenho a ver com Adão? Em Deus nós somos ligados ao cabeça da nossa humanidade. Esse é o mesmo princípio que rege a nossa unidade com o segundo Adão, o cabeça da nova existência, da nova vida. Se não acreditarmos no princípio da unidade que nos une a Adão, também nós não creremos no princípio da unidade que nos faz receber as bênçãos de Jesus. Nós estamos em Cristo pelo mesmo princípio. Nós estamos em Adão e também nós estamos em Cristo. Cristo representa, nós estamos unidos a Cristo e por causa desse princípio nós recebemos as bênçãos da salvação. Essa é a consequência da queda do Éden, que é a contemplação, eu diria assim, universal da humanidade sob o pecado, debaixo do pecado, portanto, todos condenados. É o mesmo princípio que nos une a Cristo e nele todos nós somos salvos. O princípio de unidade em Adão é o mesmo da unidade com Cristo. Se em Adão somos condenados, em Cristo somos salvos. O quarto tópico é a extensão do pecado. E aqui também é um ponto de debate histórico, quando nós temos a oportunidade de observar o alcance do prejuízo do pecado e as áreas do prejuízo. E aqui nós lidamos com alguns conceitos importantes no estudo da doutrina do pecado. O primeiro deles é a universalidade do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas. O segundo conceito é o conceito de depravação total promovida pelo pecado. E aqui existem duas maneiras de explicar a depravação total. A depravação total, conforme a teologia reformada,
e a depravação total conforme a teologia arminiana, que corresponde à realidade confessional pentecostal e, logicamente, a assembleiana. A perspectiva de depravação total reformada apresenta o fato de que o homem perdeu totalmente qualquer possibilidade de bondade. O homem perdeu absolutamente toda a imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele não tem nenhuma decisão, ele não tem nenhum poder de escolha por aquilo que é bom. Por isso, é Deus, de maneira soberana, que o elege para a salvação. É Deus, e somente Deus, que o salva. E se apresenta a ideia de graça irresistível no ponto de vista teológico reformado. Em outras palavras, se Deus escolheu alguém para salvar, ele não tem poder de decisão. A graça que Deus manifestará para ele será irresistível. Mas não é essa maneira de ver dos pentecostais, dos arminianos, da Assembleia de Deus. Nós temos a perspectiva de que sim, houve uma depravação total. O homem foi depravado, adulterado, prejudicado pelo pecado no corpo, na alma e no espírito. Mas isso não significa dizer que a imagem e semelhança de Deus no ser humano acabou-se totalmente, ou que o ser humano não tem a capacidade de decidir. Nesse sentido, a graça de Deus é irresistível. Sim, o homem pode escolher pela salvação ou não escolher pela salvação. Portanto, nesta maneira de pensar teológica, o livre-arbítrio do ser humano continua preservado. E, logicamente, como consequência, a justiça de Deus e o juízo de Deus também são preservados. E, em terceiro lugar, nós lidamos com o conceito do impacto do pecado na criação. O pecado é visto como uma força que corrompe toda a criação, afetando não apenas os seres humanos, mas também o mundo natural. A partir daí, nós temos a concepção de certos prejuízos no meio ambiente, inclusive é uma perspectiva bíblica que aponta que o mundo espera a redenção final, espera a manifestação dos filhos de Deus, a glorificação dos filhos de Deus, a restauração, por assim dizer, ao estado original, visto que, inclusive, o ambiente onde o ser humano vive também foi afetado pelo pecado. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto, a heresia que nega o advento do pecado. E é a heresia que nega o advento do pecado, a mais famosa, a mais antiga, é a heresia proposta por Pelágio, portanto, chamada de pelagianismo, que é o nosso primeiro subponto. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia, a teologia de Pelágio, é que ela se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. Portanto, há uma desconsideração de que em Adão somos pecadores. Transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Para fins mais específicos, mais didáticos, nós vamos elencar, nós vamos fazer menção do que seriam os aspectos da teologia pelagiana. O primeiro aspecto da teologia pelagiana é este: negação do pecado original. O pecado de Adão, segundo Pelágio, foi somente dele. A humanidade não tem que pagar por algo que não cometeu. O que nós herdamos de Adão foi somente o seu mau exemplo, a sua desobediência. Isto não é uma realidade bíblica. Isto fica muito claro a partir, inclusive, da leitura de Romanos 5,12, pelo que
Como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, esta perspectiva pelagiana da negação do pecado original não está em coerência à realidade bíblica e nem, como veremos, em coerência com a própria realidade do ser humano, a realidade existencial. Outro aspecto da teologia pelagiana é o do pecado por imitação. Eles pecam, segundo Pelágio, porque imitam o exemplo daqueles que pecam. A humanidade não tem que pagar por algo que não cometeu. O que nós herdamos de Adão foi somente o seu mau exemplo, sendo que o hábito de pecar enfraquece sua força de vontade. Nós não herdamos, na perspectiva de Pelágio, a natureza adâmica, a natureza originalmente pecadora. Na perspectiva de Pelágio, nós herdamos, assim, certo tipo de tendência a imitar o mau exemplo de Adão, e a recorrência da imitação desse mau exemplo pode enfraquecer a disposição para o bem, pode se tornar um vício. Também não é essa a perspectiva da Bíblia. E a terceira característica, o terceiro aspecto da teologia pelagiana é a negação da necessidade da graça. A graça não é essencial, segundo Pelágio, para a salvação. O homem pode ser bom sem a ajuda da graça. A natureza humana, tendo sido criado boa, permanece boa para sempre. E nós nem precisamos, eu diria assim, nos esforçar muito para discordar e de maneira fundamentada dessa perspectiva assim triunfalista, boníssima, que Pelágio tem a respeito do ser humano. Pelágio, em nome de certo tipo de preservação da bondade humana, porque ele cria que quanto mais se apresentasse ideias, doutrinas, discursos a respeito do ser humano como alguém fraco, como alguém sob o governo do pecado, como alguém fadado ao fracasso por conta da natureza adâmica, isto não contribuiria para a manifestação da bondade, para a construção de uma vida piedosa, para a construção de uma vida, entre aspas, boa, na tentativa de dar ênfase a uma suposta disposição do ser humano para realizar o bem. Pelágio constrói a sua teologia com estas perspectivas em que a bondade do ser humano é preservada. Portanto, não há pecado original. Na verdade, nós não somos pecadores como Adão. Em essência, nós pecamos à semelhança de Adão. Adão foi um mau exemplo. E o maior exemplo, a maior prova dessa perspectiva irresponsável da positividade do ser humano, que tem como autor Pelágio, é a ideia de que não há necessidade de graça. O ser humano pode ser bom sem a ajuda da graça. E a refutação a isto é bíblica, Romanos 5,12. E a refutação a esta realidade teológica e herética pelagiana é experiencial. Como é que nós compreendemos que, como Adão, todos nós somos pecadores? Olhando para a existência do ser humano, Adão morreu como consequência do pecado, os homens morrem como consequência do pecado, é o que está exposto em Romanos 5,12. Mas, segundo Pelágio, a ideia que tem é que o Adão morreria se pecasse ou não. Mas ao lado, senhoras e senhores, dessa tentativa de Pelágio de preservar, de protagonizar, eu diria assim, a bondade inerente, essencial
do ser humano, essa capacidade do ser humano de fazer o bem, e se distanciar do que ele julga ser um discurso negativo a respeito do ser humano, até hoje se tem uma série de vertentes, uma série de pensamentos que seguem o mesmo princípio de Pelágio, que desobriga, desresponsabiliza o ser humano do seu pecado. Por exemplo, como a tentativa religiosa pelagiana de negar o pecado, existem outras fontes de negação do pecado, a saber, a negação sociológica. Para a sociologia, o que é o pecado? O pecado é a construção social, pecado é o discurso da igreja, das religiões, especialmente a cristã, para escravizar seus fiéis. O discurso do pecado, na verdade, é uma construção ideológica que oprime o proletário. O pecado deve ser visto dentro de uma relação socioeconômica. E o que vem a ser os crimes, o que vem a ser o adultério, o que vem a ser o roubo, o que vem a ser os pecados que o homem comete nessa perspectiva sociológica, na verdade, são consequências de uma realidade social, de ausência de políticas públicas. Jamais o ser humano, na perspectiva sociológica, é responsável pelo pecado. Nós temos a negação do pecado na perspectiva filosófica. O que é o pecado na perspectiva filosófica? A mera desobediência a padrões morais que variam e são humanos. Ou seja, o que é pecado, filósofo? Pecado é uma desobediência, o pecado é uma falta de conformidade com padrões éticos e morais que variam, que dependem da cultura, que ao longo do tempo são mutáveis. Mas e Deus? E a vontade de Deus? Não é isso. São construções filosóficas apenas para reforçar padrões morais. Portanto, o ser humano fica preservado da sua responsabilidade diante de Deus. Nós temos a fonte de negação psicológica. A psicologia apresenta o pecado como uma questão de comportamento e emoção. O ser humano não é responsável porque é pecador essencialmente como Adão. E também nós temos a fonte de negação biológica, que inclusive aponta o pecado como se fosse assim uma questão hormonal, a raiva, a vontade de matar, é na verdade uma disfunção hormonal, o adultério, a vontade de ter relações sexuais com várias pessoas que não a sua, o seu cônjuge, na verdade é um instinto natural do ser humano que evoluiu, é um instinto da reprodução. E assim sucessivo. O que é o egoísmo na perspectiva biológica? É um instinto de preservação, de sobrevivência, que é herança desse passado animalesco que o ser humano teve. Então, há a negação sociológica do pecado, há a negação filosófica do pecado, há a negação psicológica do pecado e há a negação biológica do pecado. Tudo isto com o propósito de tirar do ser humano sua responsabilidade em relação ao pecado diante de Deus. Nós ficamos com o quê? Nós ficamos com o que a Bíblia diz. O ser humano é pecador. Não porque ele peca eventualmente, mas porque ele é essencialmente. Portanto, ele precisa de salvação, e a salvação é Cristo Jesus. Segundo subponto é a morte de Jesus em favor dos pecadores. Como é que nós compreendemos a necessidade da morte de Jesus em favor dos pecadores? Com base na consciência da responsabilidade humana do pecado. Como é que nós compreendemos o valor bíblico da morte de Jesus pelos pecadores? Quando nós compreendemos o tamanho do problema do pecado e a responsabilidade humana. Como é que nós compreendemos a necessidade do milagre da encarnação?
Como é que nós compreendemos a necessidade da morte substitutiva na cruz do Calvário? Como é que nós compreendemos a bênção da salvação que só contempla aqueles que estão unidos a Cristo com uma concepção correta do que é pecado? Pecado, transgressão da lei de Deus. Quem é responsável é o ser humano. Dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto. Perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Uma visão incorreta sobre o pecado prejudica a teologia, ou seja, se eu tenho um entendimento equivocado sobre o pecado, eu corro o risco de ter um entendimento equivocado sobre o próprio Deus, e inclusive discutir a autoria do pecado como se fosse divina. Se tem uma concepção incorreta ou não bíblica do pecado, isto prejudica o entendimento da antropologia bíblica. Nós vamos ter um entendimento do ser humano que não é um entendimento exposto pelas Sagradas Escrituras a respeito do pecado original, a respeito da natureza pecadora do ser humano, a respeito da depravação, da degeneração do corpo e da alma e do espírito do ser humano. E se nós não tivermos uma concepção bíblica correta sobre o pecado, nós teremos prejuízo de um entendimento correto sobre a salvação. Então perceba que não é uma questão de opção, não é uma questão de eu penso que ou não é uma questão de opinião, é uma questão bíblica. Ou se tem uma concepção bíblica do pecado, ou se erra a respeito do pecado, de Deus, do homem e da salvação. Dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto: pensamentos pelagianistas em nossos dias. Eles se manifestam nas religiões reencarnacionistas, e aí nós precisamos citar o budismo, o hinduísmo e o mais famoso, assim, pelo menos para estas bandas da cultura humana, que é o espiritismo. O que é o pecado na perspectiva dos reencarnacionistas? É apenas um desvio do Dharma. O que seria o Dharma? O princípio ético que rege, que organiza a humanidade. Desobedecer o Dharma gera o karma, ou seja, uma energia que pode ser boa ou má. Nesse quesito, um karma ruim, uma energia má, que vai fazer essa alma, depois da morte, reencarnar em situações de existência muito complicadas, muito sofredoras. Percebam que é uma arquitetura religiosa, eu diria assim, que não responsabiliza o ser humano em relação ao seu pecado com Deus, mas com um princípio impessoal ético, que é o Dharma. Nós temos o pensamento pelagianista no movimento de ciência cristã. Esse movimento de ciência cristã se estabelece no fato de que se entende que a religiosidade, na verdade, é apenas uma espécie de construção emocional no intuito de enganar as pessoas, e é necessário ter um movimento cristão com base na razão, no conhecimento. Por isso, o nome do movimento é ciência cristã. O pecado, como figura nesse movimento, é uma crença falsa, ou uma ilusão da mente mortal, que afasta da compreensão da verdadeira natureza de Deus e do homem. A visão da ciência cristã também tira a responsabilidade do ser humano em relação ao pecado, em relação ao problema que ele tem com Deus, do qual ele é responsável. E o pensamento pelagiano também se manifesta no arraial religioso, eu diria assim, dos mormons ou mormonista. Nesse contexto, a transgressão de Adão
não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Eu diria que, mais uma vez, os mormons são os que mais se aproximam da heresia pelagiana. Como se aproximam de outras tantas heresias, especialmente relacionadas a Cristo. Segundo subponto, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto. E nesse quesito do pecado, isso é ainda mais fácil, porque os discursos pelagianos que se manifestam na negação sociológica, na negação filosófica, na negação psicológica, na negação biológica do pecado, se manifesta religiosamente nas religiões encarnacionistas, no movimento de ciência cristã, no mormonismo e em tantas outras fontes, entre aspas, sociais e religiosas, protagonizam o ser humano como alguém que é muito bom. Constrói uma narrativa, constrói um discurso, militam em favor de uma ideologia que o ser humano não é essa coisa tão ruim como a Bíblia apresenta e que precisa de uma intervenção para se tornar, uma intervenção extra para se tornar bom. Tudo isso é um discurso que diminui a glória, a majestade do ser humano. E esse discurso é muito fácil de ser recebido, de ser acatado, porque desde quando o ser humano pecou, ele vive uma luta eterna para se desfazer da culpa, da responsabilidade pelo pecado. E os discursos pelagianos fazem com que se una o útil ao agradável. Aí está o perigo. No ambiente da ênfase positiva sobre o ser humano, não cabe a ideia da negatividade do pecado. Nesse contexto, o pecado é apenas discurso opressor da religião para manter os indivíduos com medo e submissos. Em vista destas coisas, por mais constrangedor, por mais ruim, por mais, eu diria, incômodo que seja falar biblicamente sobre o pecado, é necessário reafirmar a doutrina bíblica, o discurso bíblico sobre o pecado. Deus não é o autor do pecado. A liberdade e especialmente o uso abusivo em descrédito ao Criador é a causa do pecado. Quem primeiro utilizou de maneira abusiva, desrespeitosa, egoísta a liberdade foi Lúcifer. Depois o pecado entra na humanidade por intermédio de Adão e Eva. Em Adão somos pecadores, porque Adão é o cabeça representativo da humanidade, mas no segundo Adão somos salvos, porque o segundo Adão é o cabeça diante de Deus da nova geração, daqueles que nasceram de novo nele mesmo. Então, senhoras e senhores, fiquemos do lado da Bíblia Sagrada, por mais incômodo que seja. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.